Fala galera do canal Ciro Costa, galera engajada no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se você não for inscrito nesse canal, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo. Conversa, dizer o que está acontecendo com o Brasil? Assim, uma pessoa com a sua sensibilidade, com a sua vivência, com a sua maturidade, mas assim com a sua sensibilidade, o que está acontecendo com o Brasil? O próprio Brasil. Acho que isso foi a grande surpresa para mim. O Brasil que está acontecendo, essa destruição que parece não ser o Brasil, de uma certa maneira, ela é também o Brasil. Eu estava lendo Agora eu vou falar bem aqui do livro do Ciro. Eu estava lendo o seu livro que você me deu apenas ontem, porque eu aqui não consegui achar, e você fala isso aqui, quer dizer, o Brasil é uma história de impossibilidade. O Brasil é um país por descobrir o seu caminho, né? Então a gente vive toda hora sendo surpreendido por uma espécie de uma impossibilidade do nosso caminho. Agora começou, agora vai. Então o que está acontecendo no Brasil é o Brasil. Esse reacionarismo que está no poder, ele não é algo diferente do Brasil, ele não é estranho ao Brasil, ele faz parte do Brasil. Como a gente tem conversado desde que vocês chegaram aqui, a gente já teve a oportunidade de almoçar, de jantar, a escravidão. O que nós estamos vivendo é mais um fenômeno da escravidão mal resolvida do Brasil. O Brasil nunca, na verdade, deixou de ser um país que escraviza uma grande parte da sua população, né? O Brasil continua escravizando. E, obviamente, isso é um sistema econômico fadado ao fracasso, porque a escravidão é um sistema econômico fadado ao fracasso. Então, volta e meia, esse fracasso, ele, digamos assim, explode. Quando ele explode, o fascismo vem se oferecendo como a solução daquilo que, na verdade, ele é a causa. Isso é uma coisa muito perversa da história do Brasil. Toda vez que o fascismo brasileiro se oferece como solução, ele, na verdade, é a causa. Eu estava lendo no seu livro e é evidente que o que nós estamos vivendo hoje é o resultado do golpe que tirou a Dilma do poder. Quer dizer, o mesmo grupo de pessoas que desonestamente... Não estou fazendo aqui um juízo de valor do governo da Dilma. Estou dizendo que o modo como ela foi tirada do poder não tem nada a ver nem com os defeitos que o governo dela tinha. Sem dúvida. Aquilo era um projeto de poder de outras pessoas que queriam se beneficiar ainda mais dessa incapacidade do Brasil se organizar. E essas pessoas, tanto que alguns deles já estão presos, como o Cunha e outros que tais, se organizaram. Uma parte dos militares brasileiros, que são muito desleais ao Brasil, uma grande parte das elites brasileiras que são desleais ao Brasil, uma grande parte até dos pobres brasileiros que mal confundem, que mal entendem, que se confundem quais são os seus verdadeiros problemas, que apostaram em tirar a Dilma para botar o Temer. O Temer, a primeira coisa que fez foi uma reforma trabalhista de consequências desastrosas para o emprego. Aqueles empregos todos prometidos não deram em nada. Polarizaram cada vez mais as posições. Resultou na eleição de um fantoche fascista, de uma aberração da política brasileira. E o problema agora é do tamanho que está. Esse Brasil, ele existia, sem nenhuma dúvida, você está correto. Mas eu quero pedir um pouco mais, assim, de uma explicação que não é devida por você, não é devida por você, mas o camarada que escreve com a sua sensibilidade, que interpreta com a fidelidade com que você interpreta personagens populares e da vida real brasileira, certamente pode nos ajudar muito, além do gênio com que se expressa. E o povão? O povão como é que entra nessa? Por que 70% dos eleitores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do norte do Brasil, do centro-oeste brasileiro, talvez haja explicações diferentes do ponto de vista regional, mas vamos voltar aqui para o centro da comunidade científica, da comunidade artística, do jornalismo, da grande burocracia, do empresariado mais arejado, se é que existe, e de fato existe, deram 70% dos votos ao Bolsonaro nas eleições passadas. Ok, a trama de elite, você tem toda a razão, aconteceu. Se não houvesse o golpe, essa coisa talvez não tinha acontecido. Não desse modo. Mas a antecedência disso não explica, ou esta antecedência, na minha opinião, o porquê que o povão, essa conta de 70%, arredondando, 68%, 69%, votou nesta excrescência. Ele não era uma promessa, ele não era uma prestação de contas, ele no simbólico, ele anunciava um combate à corrupção e uma racionalidade econômica. É pouco para explicar um fenômeno dessa natureza, penso. Ciro, eu não sei responder a tua pergunta. Ela é complexa demais para eu, assim, me achar capaz de responder. É a pergunta que eu vivo me fazendo. Acredito que o Brasil, todas as pessoas que têm um sincero amor pelo Brasil, estão se perguntando isso.
Como é que foi possível botar uma pessoa tão obviamente inimiga do Brasil para liderar o Brasil? Como é que foi possível acreditar numa mentira tão evidente, que para mim sempre foi de uma evidência inacreditável? E eu tenho do meu lado pessoas cultas, inteligentes, que eu respeito imensamente e que votaram no Jair Messias. E a aproximação mais eficiente que eu consegui ter não é minha, é do Humberto Eco. Ele escreveu um livrinho chamado Fascismo Eterno, em que ele interpreta o fascismo não como um episódio assim, acidental da história da humanidade, mas como uma tendência permanente. O fascismo é mais ou menos uma intolerância, quer dizer, de fato o fascismo é a expressão máxima da intolerância. Eu não admito a divergência. Daí o fascismo ser sempre religioso, porque como Deus, em tese, teria se revelado perfeitamente para quem crê naquela versão de Deus, então a pessoa está autorizada a não admitir nenhuma outra versão de Deus, né? E esse é um dos pontos, né, do fascismo. Mas essa intolerância perante o outro é um desejo de todo ser humano. A conversa é o desafio, a dialética exige uma humildade. Eu estou aqui, eu e você, eu e ela aqui, né? Se eu penso que o meu pensamento está pronto, não há razão para conversa, há razão apenas para o meu monólogo. Então eu sento aqui com você, sento aqui com ela, porque o meu pensamento não está pronto. Eu não encontrei ninguém no Brasil que não se considerasse pronto na hora de atacar o PT, atacou-se o PT, que merece muitos ataques, mas atacou-se o PT por coisas que não eram a verdadeira falha do PT. Essa ambição do totalitarismo existe dentro de cada pessoa, e ela aflorou, né, com esse palhaço que é o Jair Messias, porque talvez exatamente por ele ser uma pessoa desprovida de personalidade, quer dizer, ele é uma espécie de um amálgama de qualquer coisa, né? Ele fala qualquer coisa, ele simula uma espontaneidade que na verdade é uma falta de educação, ele simula uma humildade, eu não entendo de economia, eu não entendo disso, não entendo daquilo, parece uma humildade, mas no fundo é uma arrogância, porque eu jamais me apresentaria para um cargo desse se eu não entendesse de economia. Você tem que entender alguma coisa de economia para dizer que você quer ser presidente de um país. Ou então entender alguma coisa de relações internacionais, entender de uma porção de coisas. Ele não entende nada e falava isso. Então eu penso que houve aí uma satisfação erótica, entendeu? De você poder se sentir representado por alguém que não era nada. Não sendo nada, pode ser eu, entende? Mas eu não tenho certeza. É uma mera... Olha, eu avisei a vocês. O cara... Não é aquilo só que todo mundo sabe que é, não. A gente está vendo aqui uma satisfação erótica com aquele nada. Com nada que eu posso ser eu. Que eu sendo não gosto de sê-lo. Isso, né? Vejam, não no sentido... É uma homossexualidade, não no sentido a pessoa é gay, não. De uma mesmice. Quer dizer, eu venho aqui, por exemplo, conversar com você. Amanhã uma opção de gente fala assim, cirista, Pedro Cardoso é cirista e tal. Eu não estou aqui porque eu estou buscando um ídolo, porque eu estou buscando dar um apoio. Não, eu estou aqui porque eu estou interessado na dialética da relação que você propõe para o Brasil nesse momento. Isso é que me interessa estar aqui. Não é uma adoração absoluta. Não tenho isso por você, não tenho isso por ninguém. Nem espero que ninguém tenha isso por mim. Aliás, no teu livro isso está dito, tá? Que você... viajou pelo Brasil, conheceu uma pessoa para as suas ideias serem transformadas pela realidade que você viveu. Essa capacidade das pessoas se deixarem penetrar pelo oposto é que desaparece no fascismo. No fascismo você só é penetrado pela igualdade.